A favela chegou, a favela chegou. Salve toda a rapaziada do meu canal Thiago Pive a Tropa. Hoje vim trazer pra vocês o primeiro grupo de passinho do meu canal. A rapaziada de Cajazeiras. Toda a rapaziada aí de Cajazeiras. Forte abraço aí da nossa tropa. E veio contar o dia a dia da vinda de lá pra cá, como foi que ajuntaram essa grana pra vir pra cá passar uma semana aqui com a tropa, com a gente, com o chefe ao louco e com toda a nossa equipe da tropa. Então, e aí rapaziada, como vocês se sentem? Primeiramente tá aqui junto com nós pela segunda vez, não é isso? Da primeira vez vocês vieram e... Só passamos só um dia só, fui pra festa da tropa, o aniversário. Foi para o aniversário da tropa. E também, ó, veio o mascote do time, viu? Brad Pitt, né? O Brad Pitt da calpa. parece. E a rapaziada veio aqui, quando vocês vieram, só era aquele quartozinho, né? Vocês Era só aquele quartozinho, agora tá bastante evoluído mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Obrigado, Deus. Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. E a rapaziada aí vai contar como foi o dia a dia deles, da vinda pra cá, que 10 horas de viagem, né? 10 horas de viagem, eu que viajei já de busão pra Cajazeira também, já fui pra lá, que foi lá onde a gente se conheceu, né? Que foi a primeira oportunidade que a tropa deu a vocês. Tá ligado? E também lá tem uma história, né? Tem uma história. De você chegar até a gente, né? Eu queria saber de vocês aí, da primeira história que a gente se encontrou até aqui, até vocês aqui hoje. A primeira história foi quando a gente viu que vocês iam tocar lá. Aí nós falamos com o dono que organizava, não tem a festa, a Cheta. Aí ele desafiou nós a dar 2.000 seguidores, não foi? Foi. 2.000 seguidores. Aí a gente foi lutando atrás, divulgando. Aí só que a gente não conseguiu dar. Aí a gente ficou Chegou triste perto. pensando que não ia ter pro show. Aí ele disse, não, vocês nos ajudaram demais, vou dar essa oportunidade a vocês, vou falar com ele pra vocês tocarem no palco com ele. Aí a gente ficou muito feliz, cara. Foi não? Foi. E incrível que pareça lá também, né? Vocês falaram comigo, né? Foi. A primeira pessoa lá que vocês falaram foram comigo. E tá aí a oportunidade aí, né? De ir lá pra cá. Vocês viram o dançarino mesmo da gente, da tropa, produtora de lá de Cajazeira. Que vocês onde chega representa o bonde da gente. E a gente agradece também, né? Porque a gente sabe como um grupo é de verdade com a gente. Tá ligado? A gente sabe o amor que sente pela gente. Por isso que a oportunidade que a gente deu a vocês não foi em vão. E graças a Deus vocês estão aí. Tá ligado, não? E na primeira vez que vocês vieram pra cá, como vocês se sentiram? A pessoa mais realizada. Tu é doido, né? Assim que eu cheguei na rodoviária eu não queria nem voltar. Foi eu que tava não, vontade de voltar mesmo não, alegria, né? Primeira vez, vim numa cidade diferente, que a gente não era acostumado a E viajar. vocês podem ver, mudou alguma coisa? Não. Da primeira vez que vocês veio e vieram de novo, mudou alguma coisa? A gente mudou alguma coisa por vocês? Nada. Não, mesma pessoa de Mesma sempre. pessoa de sempre, mesmo quando a gente tava lá, sempre visualizando, sempre conversando, sempre dando Respondia. um bom dia, uma boa tarde, e sempre presente com a gente lado a lado. Tá ligado? E, pô, eu fico feliz, velho, saber que tem gente que gosta da gente de verdade e a gente sentiu um amor por vocês, porque a gente sabe a luta de vocês, tá ligado? A gente sabe de verdade a luta de vocês. E eu fico feliz, como o chefe disse mesmo assim, a rapaziada de Cajazeira vai vir pra cá. Oxe, eu mesmo fiquei feliz que só porque eu mesmo sei a luta que vocês têm, tá ligado? De lutar, de querer vencer, e vocês vão vencer, já são vencedores, tá ligado?
Isso é verdade. Eu Só sei de que ter você- conhecido vocês, de conviver com vocês eram nosso ídolo, cara. E a gente E agradece tu é doido, é. A A gente já sempre sonhou com realizou entrar aqui dentro. entrar aqui dentro, entrar naquela loja, conhecer vocês. Tu é Até doido, uma né? camisa dessa, o nosso sonho era ter uma camisa dessa, pô. Hoje em dia, graças a Deus, né? Tá aí junto com a gente, né? Junto com a E gente. hoje em dia nós temos duas. Quem sabe aí, né? Quem sabe aí, daqui pra lá, antes de vocês voltarem lá pra cidade de vocês, vão com mais um peito. Quem sabe, né não? É, quem sabe, né? E vocês também, né? É a terceira vez, né? Que vocês vêm. Não, Segunda vez. Mais uma vez, e aí, como foi a conquista de vir pra cá de novo? Como foi a luta, querendo ou não, a luta de vocês de vir pra cá de casa, dizer quantos dias vocês ficou, quantos... A gente passou quase 20 dias, tá ligado? E a gente também queria agradecer muito o povo da nossa cidade, principalmente o secretário de Cultura, Diego Batera. Obrigado aí, secretário. pelo A menina ajudar. de São José de Piranhas também ajudou a gente, e a galera do meu bar. Obrigado. Tudinho fortaleceu legal, porque sabe a nossa correria e sabe nosso sonho, né? E deu essa oportunidade a gente, e graças a Deus eles conseguiram a passagem, e não foi fácil, porque cada passagem é R$145 para ir, 145 para voltar. São 4, mais de R$1.000, fora o dinheiro que a gente tinha que juntar para a alimentação. E né? também fora o aperto que nós passamos, porque eu perdi minha identidade e ele perdeu a carteira de trabalho dele. Aí nós ficamos na dúvida de vir, não tem Oxe, quase que não não sabia, viajava. o pai que não viajava, chegamos lá com. Como é que se chama o nome do papel? Com BO, chegamos lá, o homem quase não deixava nós entrar no Guanabara para vir. Mas quem persiste, né, meu mano? Quem luta, né? Quem Deus, sonha vai Deus atrás. abençoa, né? Deus abençoe e Deus abençoe que vocês, de todas as lutas de vocês, de ter uma iniciativa. Oxe, eu vou pedir ajuda, eu vou ajudar o dinheiro, eu vou pra lá de novo, vou passar uns tempos lá com os meninos. É isso aí. Tá entendendo? Chega a pessoa fica feliz do. E eu da quero força de agradecer vontade, também né, a velho? mãe desse pequenininho aí também, ó, que ela ajudou bastante também, ajudou a gente em geral. Como o nome da mãe dele? Biara, Como? Biara. Biara, obrigado Biara por fortalecer o nosso grupo aqui, a vir a nossa sede para passar uma semana aqui com nós. Muito obrigado mesmo. E de liberar, né? O pequeno vir também, né? Para conhecer, né? Porque eu fiquei sabendo que se ele não viesse, meu Deus do céu, eu acho que ele ia passar até você voltar chorando. A gente só fica feliz. E essa é a rapaziada de Cajazeira, tá ligado, rapaziada? Qual a arroba de vocês? Meu é Gonçalves, Odelar. Underline. Underline. Gonçalves, underline, BDL. Arroba JP underline escamoso. E tu, Alisson pequeno? TH. De novo. E Alisson TH. E tu, arroba é o Bielzinho underline. Não, arroba underline não, pai, é o underline Bielzinho. Underline Esse jeito mesmo. E tem um do grupo também, que é arroba os Os BDL BDL do passinho. underline oficial. Toda a rapaziada aí, ó, segue bastante. Esse é o grupo de Cajazeira que veio de lá 10 horas de viagem de busão, passou por pelas várias dificuldades, mas não desistiu do sonho de novo pra estar aqui junto com a gente. E tamo junto aí, rapaziada. Valeu mesmo pela moral de vocês. Mas que agradece. E aqui dando esse depoimento comigo, essa entrevista. Muito obrigado. E eu só tenho a agradecer. E eu tô muito feliz mesmo que vocês estejam aqui, de estar junto com nós, tá ligado? Muito obrigado mesmo. Valeu aí pela moral de sempre. Ei, mas antes de acabar eu quero contar um negócio dela aí capiada. Ei, Antes disso, eu quero mandar um alô pra nossa amiga Cristina também, né? salve Cristina! Tamo junto, agora veio. Ei, que é isso? É que nós vinha no busão, no trem, aí eu acordei ele, porque ela tava. Nem sei pra que vocês vão contar isso. Agora vai saber! Agora vai saber! Aí ela dormindo, aí eu acordei ele, Biel, olha o que Camila tá fazendo. Aí ela olhou, aí ela dormindo, ela
porque não sabia abrir a porta do lado. Vai fazer xixi, tu é doido, né? E o Gabriel ficou trancado na porta. Ele puxando a porta sem saber abrir, ele puxando devagarinho a porta e a porta sem querer vir, aí ela foi. Bum! E a porta pum, na cabeça dele. Tá vendo aí, rapaziada? Essa é a história do grupo de Cajazeiro. Obrigado aí, rapaziada. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal do Piva, vi. Thiago Piva é a tropa e ativa o sininho Que é pra tu ficar ligado. e comente lá, né? Comenta Valeu. muito. Valeu. Tamo junto.